Nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje o público está participando aí intensamente, coisa boa, tá? Vocês estão vendo a apresentação? Aqui está tudo ok. Sistema trifásico, está na tela, estou vendo isso. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Sim, tá? professor, tá beleza. Tranquilo. Como sempre, tá, pessoal? Vocês podem, no meio da apresentação, surgindo alguma dúvida, podem levantar a mão, tá? Ou podem abrir o microfone, um de cada vez, para a gente ter a dúvida. Quanto mais dinâmica for a aula, mais emocionante ela fica, tá certo? Espero ter resposta para todas as questões de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vejam, vamos conversar sobre o sistema trifásico. O que é isso? O sistema trifásico é um sistema de distribuição de energia que é utilizado no mundo todo, tá? Então, o que acontece? Onde você chegar, o sistema de distribuição vai ser trifásico. É possível até que hajam sistemas polifásicos, tá? Tem sistemas com 6 fases. Não é muito comum. É mais utilizado em linhas de transmissão, tá? Quando a gente vai para a rede de distribuição local da gente, normalmente o que a gente vê é isso aí, tá? Eu coloquei aqui uma foto de um sistema de distribuição de energia, um poste, né? Onde você tem aí os 3 fios, que são justamente os 3 fios do sistema trifásico. Observem que eles, nesse caso aqui, o que nós temos é um condutor, 3 condutores, nós temos aqui um condutor, um outro condutor e um outro condutor, tá? São normalmente chamados de condutores fase, tá? E não são a mesma fase. São 3 fases diferentes. No caso dessa rede de distribuição, se essa foto fosse aqui em Pernambuco, nós teríamos uma tensão entre estes fios aqui, 13.800 volts. Aqui em Pernambuco, tá? Isso varia um pouquinho. Bahia tem uma variação grande, São Paulo também. Mas nós temos aí 13.800 volts, tá? Mais à frente, vocês vão aprender, mas eu já vou adiantar aqui, que essa rede de distribuição aí, ela faz parte da distribuição primária, que é feita em alta tensão, tá? Que é a última etapa em alta tensão, antes de chegar para os consumidores de baixa tensão. Mas o que é um sistema trifásico? Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, só existe sistema trifásico porque a corrente é alternada. A gente já viu na aula passada. Então, o nosso sistema, ele é trifásico e ele só existe porque a corrente é alternada. O sistema trifásico, ele é um conjunto de 3 tensões senoidais de mesma frequência e amplitude. Porém, elas estão defasadas de 120 graus entre si. Esse palavrão defasado, ela significa atraso. Existem 3 fases, existe uma diferença no momento em que ela é criada dentro do gerador de 120 graus, tá? Isso representa que cada tensão é gerada em um tempo diferente. Como ela é gerada num tempo diferente, existe uma diferença de potencial entre as fases. Ok? Vejam, nós vimos na aula passada que o nosso sistema de distribuição, ele funciona em corrente alternada. E tem uma frequência industrial de 60 Hz. Ok? Então, tudo que a gente vai falar aqui está baseado nesse conceito.
nós temos um sistema de corrente alternada, com frequência de 60 Hz, e que essa corrente alternada, para assim ser chamada, ela tem uma forma senoidal, que é essa forma aqui. Essa forma aqui, ó. Isso aqui é a forma, é o gráfico de uma função senoidal, uma função matemática chamada seno, que gera um gráfico de uma função senoidal. Tá? Então, veja, o que é que a gente precisa entender e fixar isso bem direitinho? Se alguém perguntar, ó, o que é um sistema trifásico? Um sistema trifásico é um sistema composto por 3 fases que possuem 3 tensões senoidais e que estão defasadas entre si de 120 graus. E essa defasagem é criada dentro do alternador que produz essa tensão, ok? Quem produz essa tensão já defasada é um alternador, ok? Alguém tem alguma pergunta até aí? Alguém já ouviu falar desse conceito? O silêncio. Foi muito complicado? Foi que todo mundo ficou mudo? Professor, Diga aí, Tom. esse alternador, por exemplo, no transformador, essa peça, ele fica lá dentro, do transformador, não? Não. O alternador, Ayrton, ele fica lá dentro da usina hidroelétrica, por exemplo. Então, lá dentro das usinas da Chesf, nós temos o alternador, que ele produz a tensão alternada. Esse alternador também está presente na usina eólica, tá? Então, lá na usina eólica, as pás do alternador, eles estão girando para fornecer energia primária, energia mecânica primária ao gerador, que será convertida em energia elétrica na forma de uma tensão senoidal e trifásica. Ok? Ah, ok, entendi. Então, o alternador ele fica na fonte onde a energia está sendo gerada, né? Isso, exatamente. O transformador, ele é responsável, ele é projetado para trabalhar nesse sistema elétrico, tá? E o transformador, a função dele é elevar e abaixar a tensão. Perfeito? Quem produz energia elétrica é o gerador que está dentro das geradoras. Pode ser térmica, eólica. A única que é diferente é a solar, porque a solar não tem um alternador, mas tem um inversor, que recebe corrente contínua de um lado e transforma em corrente elétrica alternada do outro lado. Ok? Professor? Ok, professor. Obrigado. Ramiro, pode falar. Sim, o professor falando aí, eu tenho uma dúvida que eu não sei nem se vai por esse conceito. Um exemplo, eu tenho na minha residência trifásico, só um exemplo. Certo. Aí eu monto uma usina solar, porém o inversor é monofásico. Eu posso colocar ele apenas numa fase só e quando a concessionária trocar o medidor, ele vai computar lá normalzinho, sendo que ele está só numa fase? Ramiro, a sua pergunta é uma pergunta bem interessante. Mas veja, se você vai conectar o sistema solar na sua rede elétrica, existem algumas regras que são importantes, tá? Então, o projeto precisa ser apresentado à concessionária para que seja aprovado. Então, ela só vai autorizar e trocar o medidor se o projeto for aprovado. Então, o que acontece? Se sua residência for monofásica, o projeto que você vai apresentar à CELP é um projeto de geração fotovoltaica com inversor monofásico. Se a casa é trifásica, você vai apresentar um projeto à CELP, onde o teu sistema de energia solar também deverá conter um
um inversor trifásico. Então, não é interessante você ter um sistema trifásico e colocar um sistema de energia solar com um inversor monofásico, porque você gera um desequilíbrio na rede elétrica. Isso não é viável. Tá? Então, assim, pelo próprio projeto, pela própria apresentação do projeto à concessionária, ela iria vetar essa instalação e iria sugerir que você colocasse um inversor homologado e que fosse trifásico para fazer a conexão do seu sistema com o sistema da CELP. Ok, Ramiro? Certo, certo. Perfeito. Seguindo aqui, o que é que eu tenho? Eu coloquei aqui na frente uma animação, tá? Para ilustrar o sistema trifásico, tá? Ora, nós vemos aqui, nesse gráfico aqui, as 3 senoides que fazem parte do sistema trifásico. Cada uma das fases vai estar, uma vai estar com a senoide azul, outra vai estar com a senoide verde, outra com a senoide vermelha, tá? A cada instante que essa setinha está mostrando aqui, a gente analisa e verifica que nós temos tensões diferentes a cada instante. Então, por exemplo, se a gente pegar esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, você vai ver que essa fase está no valor máximo negativo. A fase vermelha está no valor máximo negativo. Enquanto que a fase verde está com a tensão que sobe, né, que ela está indo nesse sentido, e está nesse ponto intermediário aqui. Enquanto que a fase azul aqui, ela também está nesse ponto intermediário, mas ela está descendo. Então, o que acontece? A cada instante, a tensão ela vai se modificando os valores, tá? Então, a cada instante, você vai estar modificando os valores. Ah, e como é que eu vou fazer para medir 380 volts, se está mudando o tempo todo? Então, nós vimos isso lá em corrente alternada. Os valores que nós medimos são valores que a gente chama de valores eficazes, que é um valor médio, tá? É um valor médio que fica mais ou menos nessa imediação aqui, tá? O valor médio está mais ou menos aqui. O valor médio quadrático, na verdade, tá? Então, o que acontece? Quando eu coloco um multímetro entre duas fases, que não seja de 13.8, tá? Senão você vai precisar de um multímetro novo e de um eletricista novo, tá? Quando eu coloco o multímetro entre duas fases, ele vai medir aqui em Pernambuco uma tensão de 380 volts, entre duas fases qualquer. Porque, apesar de ser nomes fases, é fase 1, fase 2 e fase 3. São 3 fases diferentes. E existe uma diferença de potencial entre essas fases. Ok? Então, a cada instante que passa, nós temos o tempo passando e as tensões vão oscilando aqui de forma infinita, podemos dizer assim, ou enquanto o sistema elétrico está ligado. Você vai ter tensão e corrente oscilando o tempo todo, 60 vezes por segundo. Ok? Para ilustrar mais ainda, eu trouxe aqui, para a gente entender, uma pequena animação, tá? De um gerador monofásico, tá? O que é que acontece? Vocês vão observar nesse gerador monofásico, né, bem simplesinho, bem simplificado, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o que a gente chama de estator, que está com o nome aqui de peça polar, que ele é um ímã, tá? De um lado eu tenho um ímã de polo norte, do outro lado eu tenho o polo sul do ímã, tá? Obviamente, existe um campo magnético fluindo do polo norte para o polo sul. Você vê as setinhas aqui, ó, mostram o sentido do fluxo do campo magnético. Dentro desse campo magnético, eu tenho uma bobina. Só uma bobina, representada por uma única espira, uma única volta, tá? Dessa bobina, há 2 terminais. Um que está ligado neste anel
que gira junto com essa bobina, e o outro terminal está ligado neste anel aqui. Observem, né, que aqui, para dar a ideia de movimento, né, você tem cada lado da bobina ligado a um anel diferente. Tá? Nesses anéis que estão girando, eu tenho o que eles chamam aqui de escovas. Tá? Escovas que vão coletar a energia gerada nessa bobina e transferida aqui para esses anéis, e eu vou ligar ele a fios, que no meu caso aqui, eles vão estar energizando aqui esse instrumento de medida. E aí o ponteiro fica oscilando. Ele vai para o mais e para o menos. Para o mais e para o menos. Por que isso acontece? Porque, ora, eu tenho, como essa bobina está girando aqui dentro, a tensão gerada, normalmente ela vai estar variando. Porque, para gerar energia, é obrigatório, no gerador, eu ter esse movimento rotativo. Então, ora, o lado azul da bobina está passando na frente do Polo Sul e o lado preto está passando no Polo Norte. No momento seguinte, a inversão. O preto está passando em frente ao Polo Sul e o azul em frente ao Polo Norte. O que é que significa isso em termos práticos? Que, ora, de um lado, eu tenho um fluxo de elétrons indo do preto para o azul, num determinado momento, o fluxo de elétron muda do azul para o preto. Isso vai ficar acontecendo porque a bobina está girando. Então, você vai ter uma variação nessa tensão o tempo todo. Então, ora, a geração está mandando elétrons de um lado, ora está mandando elétrons do outro lado. Por isso que a geração é alternada. E aí vem um detalhe. Veja, se eu quiser produzir corrente contínua, eu tenho que construir uma estrutura aqui na frente, tá, de coletor de energia, que ele é muito complexo, tá? É o que a gente chama de coletor comutador. Ele é muito complexo e gasta muita energia. Aí o que acontece? Aqui, no caso, naturalmente, a geração de energia de um alternador é normalmente alternada. A forma de onda, né, a senoide que eu falei para vocês, ela vai depender do aspecto construtivo do gerador, que a gente não vai abordar isso aqui. Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone aí? Perguntas? Ok. Então, vejam, o nosso gerador, tá, aí é um gerador monofásico, ele está gerando apenas uma fase. Observem, tá, pessoal, que nesse equipamento, eu falei que ele é monofásico, porque só tem uma fase, mas não há a indicação de fase e neutro. Por quê? Vejam, ora, você vai ter um fluxo de elétrons nesse sentido que eu coloquei essa seta. Ora, o fluxo de elétrons vai estar... Deixa eu mudar a cor do lápis aqui. Ora, você vai ter elétrons fluindo nesse sentido e retornando neste sentido. Ora, eu vou ter o fluxo em sentido diferente. Ora, ele vai estar nesse sentido aqui, ora, nesse sentido aqui. Isso vai ocorrer, essa mudança, tomando como referência a frequência do sistema de corrente alternada, 60 vezes em um segundo. Então, veja, a corrente elétrica, ela vai, ora, num sentido e volta, 60 vezes em um segundo. Então, isso é bem rápido mesmo, tá? E observe que nesse gerador aqui, eu estou dizendo, é um gerador monofásico. Mas por que ele é monofásico se ele tem dois fios? Sempre vai haver dois fios, por quê? Vocês devem lembrar que quando falaram para vocês de circuito elétrico, a definição clássica de circuito elétrico é que o circuito elétrico ele é um caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. Ora, se ele é o caminho fechado por onde circula a corrente elétrica, eu nunca vou ter um único polo. Eu preciso ter dois polos, porque a corrente vai sair por um lado, vai passar pela carga e vai retornar pelo outro lado. Ok? E, como a gente está falando de corrente alternada,
ora ela sai daqui, passa pela carga e retorna por um lado, ora ela sai daqui, passa pela carga e retorna para o outro lado. Isso vai acontecer o tempo todo, tá? Ora, mas se eu não tenho ali a indicação de fase e neutro, quem é fase e quem é neutro? A definição de neutro, tá? É que o neutro, ele vai ser ligado ao aterramento. Então, teria aqui, ó, se eu pegar esse cabo aqui e ligar no terra, eu aterrar aquele lado, tá? Automaticamente, este ponto aqui, este cabo aqui, passa a ser chamado de neutro. Esse cabo aqui passa a ser chamado de neutro. Por que ele é neutro agora? Ele é neutro porque eu liguei ele à terra. Ok? Se eu deixar ele sem conectar à terra, ele vai estar o que a gente chama de flutuando. Mas isso é, para a maioria das aplicações nossas, é necessário ter o neutro para que ele seja referência em relação ao solo. Envolve questões de segurança que vocês verão mais tarde. Mas vejam, só enfatizando, o gerador monofásico, por natureza, ou seja, por construção, ele já produz uma corrente elétrica que varia. Se ele for construído adequadamente, ele vai produzir uma tensão senoidal, e essa tensão vai estar disponível em 2 fios. Quem vai ser fase? Vai ser o que vai ser ligado à carga, e o neutro vai ser aquele que vai estar ligado ao aterramento. Aterrou, virou neutro. Aí, quando eu aterro, eu vou ter fase de um lado, neutro, o cabo que está aterrado. Ok? Perguntas? Esse sistema, ele é difundido. Pode falar, Elson. Nesse caso aí é porque tem 2 fases aí. Não, tem uma fase. Tem uma fase. Tem uma fase, porque no momento que eu aterrei o outro cabo, Se não aterrar. Se eu não aterrar, você vai ter uma fase e um retorno sempre. Um deles vai ser fase, o outro vai ser retorno. Sempre. Correto. Ok? Beleza, obrigado. Para as aplicações práticas em eletrotécnica, sempre vai haver o neutro. Quem vai ser o neutro? O neutro é aquele cabo que está ligado ao terra. Ele vai estar aterrado. Ok? Existem sistemas de segurança onde você vai ter a diferença de potencial, mas não vai ter a identificação de fase e neutro. Tá? Isso é um sistema de segurança que ocorre em alguns ambientes. Tá? Mas, para 99% das aplicações elétricas, um cabo será ligado, será ligado fisicamente à terra, será aterrado, e esse cabo passa a ser chamado de condutor neutro. Ok? Aqui, pode falar. Professor, boa noite. Pode falar. Aí, Professor, é que eu entrei na aula agora, aí eu estava vendo na imagem aí que o neutro está aterrado. Ele vai servir como neutro e aterramento ao mesmo tempo. Veja, nós não vamos falar aqui sobre aterramento, tá? O que eu posso afirmar para vocês é: existem 5 modalidades de aterramento, tá? Onde, em uma dessas modalidades, o neutro pode fazer o papel simultâneo de neutro e de terra. O comum de nós utilizarmos é um padrão chamado TNS. Terra, neutro, separado. Ou seja, você tem uma instalação, a maior parte das instalações, ela vai ter o neutro aterrado, tá? Então, entenda o seguinte: se há o condutor neutro, o neutro estará ligado ao solo.
E você vai ter o terra. O terra também vai estar ligado no mesmo ponto do neutro. Só que você vai seguir com dois cabos distintos. Um cabo vai ser chamado de neutro, o outro cabo vai ser chamado de terra. A definição na norma NBR 5410 para o sistema de aterramento TNS é um sistema onde o neutro e o terra têm origem no mesmo local, mas seguem ao longo da instalação por cabos separados. Ok? Mas lembre-se, neutro é sempre aterrado. O neutro estará sempre conectado ao solo. Ok, Felipe? Beleza, professor. Valeu. Valeu. Janildo, Elson. certo. Quando vem dois fios fase da residência, vamos dizer que essa residência aí, ela é 127, certo? Certo. Ok. Veio duas fases. E o neutro? Duas Onde vai fases e ficar? neutro. Perfeito. Mas se vier só duas fases, Veja. para o sistema fazer delas o neutro, eu posso usar um terramento? Não. Não, aí você não pode. Por Não. quê? Veja. O sistema de distribuição, ele é padronizado, tá? Então, independente de você estar com 127 ou 220 volts, o neutro do sistema de distribuição, se você olhar aqui para a imagem, eu vou mostrar aqui, ó, o neutro, ele é gerado aqui, ó. Tá? Esse é o condutor neutro. Ok? No sistema onde você tem uma tensão de 127 volts, é comum você ter casas monofásicas, casas bifásicas e casas trifásicas. No caso aqui de Pernambuco, nós só temos monofásicas e trifásicas, aqui em Pernambuco. E aí o que acontece? O neutro, independente do nível de tensão que a gente está falando, tá? Ele vai ser gerado a partir desse ponto, tá? Que é o ponto comum, tá? Das três bobinas de um transformador ou de um gerador, onde se gera o condutor neutro, tá? Então, o condutor neutro no sistema trifásico vai ser esse aqui, tá? Aí o que acontece? É o ponto zero. Aí o que acontece? Se você pegar uma das fases que chegou numa residência, se você pegar uma das fases que chegou numa residência, tá? E aterrar, você vai estar causando um curto-circuito. Isso aqui você não pode. Ok? Correto. Você está usando uma distribuição padronizada. Um momentinho, Odailson. Ayrton levantou a mão primeiro. Professor, não, eu acredito que o senhor esclareceu a minha dúvida agora, e não é nem minha dúvida. É o seguinte, que eu já vi muitas pessoas falando, né, que poderia aterrar, fazer um aterramento normal, né, numa residência, e dali sair com o cabo como neutro, né? Porque a gente vê que medindo no multímetro dá 220, mas o meu questionamento foi, eu disse a essa pessoa, eu disse, se você pegar um equipamento com uma potência um pouco maior, você vai ver que na hora que ligar, a tensão ela vai cair, porque isso daí é terra e não neutro. Eu disse, não, mas eu falei com o eletricista da CELP, o cara disse, você vem só com a fase no sítio e chega lá, você não precisa nem vir com o neutro, não. Você pega o neutro, bota faz uma malha e vem dali como neutro e sua conta de energia vai vir praticamente bem baixinho o consumo. Eu digo, rapaz, não vai não, tu vai queimar teus aparelhos por conta que não tem neutro nisso aí. Se tu ligar um chuveiro elétrico, umas coisas, tu vai queimar, porque vai dar queda de tensão. Ele queria até apostar comigo, eu digo, não adianta não, que eu não vou ganhar teu dinheiro não. Mas é isso mesmo, porque é como o senhor falou, o neutro ele vem diretamente lá do centro da bobina, né? Lá do meio da bobina que nasce o neutro, e não
você criar um neutro com várias hastes. É porque o pessoal vê o aterramento, o neutro vem sendo aterrado, né? O meio da bobina sendo aterrado e ali nascendo neutro, então eles pensam que pode fazer isso sem estar relacionado à bobina do transformador. Correto isso? Veja só, Ailton. Deixa eu responder a pergunta de Ailson, Ailson. Ou você vai Só pode vai contribuir completar. também. Ok. Completar o raciocínio dele aí também. E aí, em cima disso aí. Daí, Se no caso aumentar a haste desse aterramento, no que ele falou aí, em cima disso aí, o que pode acontecer? Tá, Ailson, veja, a gente está entrando no outro assunto, mas eu vou esclarecer para a gente continuar, tá? Veja só, como eu coloquei aqui para vocês, diga, Rides, você quer falar? Pode falar, pode perguntar. professor, só uma dúvida. O condutor neutro, ele tem só 5 amperes, né? E só, a corrente dele só percorre 5 amperes, né? Não, Rides, não. O condutor neutro pode passar qualquer intensidade de corrente elétrica, tá? Desde 1 até 50 amperes. Mas até quantos amperes ele passa, o neutro? Vai depender da carga, Rides. Vai depender da carga. Se você tem uma casa monofásica, que tem fase e neutro, a corrente que passar no fase vai passar no neutro. Então, se você tiver uma carga pequena, vai passar uma corrente pequena. Se tiver uma carga grande, vai passar uma corrente grande. Sim, e por que o neutro serve para quê? Então, se ele passa, não tem quantidade certa do neutro passar, para que ele serve? Ele tem a mesma função do condutor fase, Rides. A corrente elétrica, ela não tem que fazer um caminho fechado. Então, veja, se você tem, ó, eu vou voltar aqui a imagem, tá? Deixa eu voltar aqui a imagem para tirar essa dúvida dele aqui. Tá? Veja, eu tenho aqui, ó, deixa eu apagar as informações que eu coloquei aqui. Veja. Aqui é o neutro. O avião. Tá? Aqui é o neutro. Tá? A corrente que passa aqui, ela tem que retornar por aqui. Não. Então, aí eu faço a pergunta para você. Se eu tirar o neutro, o circuito funciona? Acho que não. Pronto. Então, você já respondeu a sua pergunta. A importância do neutro é a mesma importância do condutor fase. Principalmente se nós estivermos falando de um condutor monofásico. Tá? E por que quando eu fiz o curso de eletrotécnica, quando eu fiz o curso de eletrotécnica, o professor disse que o neutro só passava 5 amperes? Aí você vai ter que... Rides, você vai ter que perguntar isso ao outro professor, Rides, tá? Mas veja, olha, observe essa figura, tá? Observe essa figura, e aí você vai observar o seguinte, ó. Toda corrente que passa no condutor fase, retorna pelo condutor neutro. Então, o que acontece? Se no condutor fase passar 10 amperes, no condutor neutro vai voltar 10 amperes. Se no condutor fase passar 50 amperes, no condutor neutro retorna 50 amperes. Então, a importância do neutro e do fase numa instalação elétrica é a mesma, principalmente se o circuito for monofásico. Professor. Um momentinho, Elias. Mas é sobre esse contexto também, tentando dar uma justificação, um exemplo. Tipo, o neutro, eu acho que o professor dela disse assim, tipo, o neutro, se eu tiver errado, o senhor me corrija também. Um raciocínio, né? O neutro, quando ele é interligado com a haste, com o fio terra, aí eu acho que era por isso que ele puxava uma corrente de 5 amperes, não? Não tem nada a ver. Porque, veja. Não, veja. O neutro, veja o que eu falei ainda há pouco, veja. O condutor neutro, ele é ligado à terra. O neutro, ele é aterrado, ok? Então, o condutor neutro aqui de casa, o condutor neutro da sua casa, o condutor neutro
da instalação elétrica da escola do Senai, ele é ligado à terra, ok? E aí vamos pensar o seguinte, ó. Num circuito monofásico, qual a importância do nêutron? A mesma do condutor fase. Por quê? A corrente que passar no fase vai passar no nêutron. Quando vocês estiverem na oficina, lá na escola de vocês, em Petrolina e Aripina, peçam para o professor ligar uma lâmpada, né? Ele vai fazer isso, com certeza, uma lâmpada, um motor monofásico, tá? Veja que eu estou focando bem no monofásico. Monofásico, você vai medir a corrente no fase e no nêutron, e você vai ver a mesma intensidade de corrente. Então, qual é a importância do nêutron? A mesma do condutor fase. Se num circuito como esse você retira o nêutron, simplesmente nada vai funcionar. E o que acontece? Qual vai ser a intensidade de corrente que vai passar? Vai depender da carga. Fala, Valdenor. Só para poder nós dar continuidade à aula e ajudar os colegas a entender essa história do nêutron, o nêutron é a saída. E o condutor faz é entrada e saída. Se entrou 10, sai 10. Perfeito, Valdenor. Rides, ficou claro para você, Rides? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Qual é a dúvida? Porque eu não sei mais ou menos qual é a função do nêutron. A função do nêutron. A função do nêutron, Hits, a função do nêutron É a mesma função da fase. É conduzir. A função do nêutron é conduzir. Se entrou 10, para poder acender tua lâmpada, vai sair o mesmo 10, porque senão vai acumular e vai explodir. Entendi. Perfeito. Ok. Perfeito. Pessoal, vejam. O Nelismar colocou aqui, o não neutro não sai da concessionária, sai do tráfego. A concessionária de energia CELP, ela gerencia o sistema de distribuição, tá? O sistema de distribuição tem 13.8, tá? Onde só tem as 3 fases, e a parte de baixa tensão, 220, 380, ou 220, 127. E nesses casos, né, nos 2 casos, aliás, o neutro, ele é gerado pela concessionária no aterramento do neutro do posto. Eu vou agora responder a pergunta do Ayrton, né? Na verdade, enfatizar o que ele falou. Vejam, para que haja o neutro, tá? Aquele ponto que eu mostrei para vocês aqui, ele vai estar aterrado. Esse ponto aqui vai estar aterrado, tá? Esse gera o neutro. E o que acontece? O neutro da concessionária, ele é aterrado em vários pontos. Hoje, toda residência, na entrada, o padrão exige que se coloque um haste de aterramento e o neutro seja aterrado. Então, você tem o aterramento do neutro em diversos pontos. Isso tem diversas funções, que vocês vão aprender mais tarde. Tem função de segurança, tem função de garantir o sistema elétrico, tem função de impedir que alguém inverta o condutor fase pelo neutro e cause um acidente. Tem uma série de funções, mas o neutro é aterrado em diversos pontos. Por isso, é comum que as pessoas achem que, se eu colocar um haste de aterramento na minha casa e pegar só o condutor fase, o medidor não vai registrar o consumo de energia. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a corrente que entra, sai. E essa corrente que entra e sai representa uma potência consumida. E aí, o medidor vai registrar a energia consumida do mesmo jeito. Agora, o que acontece com o aterramento? Aqui na região metropolitana de Recife, o solo é muito úmido. Então, o que acontece? A condução de corrente pelo solo, se eu colocar uma haste aqui e ligar uma carga com fase, né, entre a fase e esse aterramento aqui, você vai ter uma condução até boa. Mas, como a Ayrton falou, vai ter uma queda de tensão, por quê? O solo não vai ter a mesma capacidade de condução de corrente que um cabo de 10 milímetros, de 15 milímetros, 16 milímetros, tá? Quando a gente sai da região metropolitana... Justamente, professor, era isso que eu estava confundindo e o senhor clareou agora a dúvida, porque o que entra, né, só fazendo um aterramento, que nem o professor estava explicando aí, era isso que eu estava com a dúvida mesmo do neutro. Por quê? Porque fui ensinado de uma forma errada, né? Isso, exato. Aí o que acontece? Quando eu
faço uma ligação dessa, vai ter queda de tensão e vai ter problema, tá? Então, não posso, eu preciso trazer o neutro para que não haja queda de tensão, ok? Respondido a Ayrton, respondido a Elson, Rides, Valdenor. Ok, entendido. Ok, professor, obrigado. Beleza, vamos embora. Então, professor, pelo que eu entendi, no caso, a energia passa numa geladeira, numa lâmpada. No caso, ela só passa só para funcionar a lâmpada. Ela não, naquele ponto ali, ela não se perde energia naquele ponto ali. Ela passa ali só para fazer a função de fazer Ela faz a funcionar conversão de energia, exatamente, ela converte energia, né, energia elétrica, em energia luminosa ou energia térmica, no caso geladeira, e segue o caminho dela. Se sua casa for monofásica, a corrente chega no fase e sai no neutro. Chega no fase e sai no neutro. Isso, na verdade, é até uma inverdade, porque, assim, a corrente fica indo e voltando. Então, ora a corrente chega no fase e retorna no neutro, ora a corrente chega no neutro e retorna no fase. Esse é o conceito da corrente alternada. Tá? Entendi, professor. Porque a minha dúvida era que a energia chegasse, no ponto que ela chegasse, ela estava sendo ali, tipo, gasta. Entendi. Na verdade, está sendo convertida. Está sendo convertida, tipo, realmente. Eu achava que era tipo combustível. Combustível, quando chega no motor, ele... Entendi. Entendi. Mas não, na verdade, a corrente elétrica, ela vai, faz o circuito e volta o tempo todo, tá? Vamos lá? Sim. Perfeito. Perfeito, Aleph. Aleph está dizendo, ela percorre o caminho de volta para o mesmo lugar. Sim, ela volta para a fonte. Sai de um lado, né, da fonte, passa na carga e retorna para a fonte. Tá? É isso mesmo que ocorre. Só que nesse percurso, esse percurso que ela faz não é de graça. Tá? Eu gasto energia para ela fazer esse percurso. Então, uma turbina eólica, ela está girando lá, para garantir que ela faça esse percurso. Se a turbina para, aí ela não vai poder fazer esse percurso porque não tem mais energia para fazer o percurso. Ok? Muito boa observação. Entendi, professor. Perfeito. Aqui, novamente, assim, eu tenho... Assim, eu tinha, Pode assim, falar, eu tinha um entendimento que o neutro ali se via só como se fosse um retorno da sobra de energia que sobrava. Não. Não Na sobra verdade, não. Ele é um condutor tão importante como qualquer um outro. Entendi. Tá certo? Não sei se foi o Ailton ou foi a Elson que falou aí que o mesmo 10 amperes que passa na fase retorna no neutro. Isso, exatamente. Exatamente. Ficou bem claro. Claríssimo. Agora, eu gostaria de esclarecer para vocês um outro fator que eu pulei aqui e não falei. Tá? Observem que aqui, tá? Aqui, eu tenho 3 cargas, está representado por esses retângulos aqui. Tenho 3 cargas aqui, tá? Aqui eu estou dizendo que as cargas são iguais, tá? Ou seja, observe que eu tenho uma fase que eu chamei de R, uma fase que eu chamei de S e uma fase que eu chamei de T. Cada uma delas alimenta um ponto aqui. A fase R alimenta esse ponto, a fase S alimenta este ponto e a fase T alimenta este ponto. Tá? No circuito trifásico, se essas cargas forem iguais, ou seja, cada uma delas tem 10 kW, ou seja, são cargas iguais. A corrente que vai circular aqui pelo neutro é 0. Porque eu tenho um sistema trifásico, 3 fases, de mesma amplitude, defasada de 120 graus, alimentando 3 cargas iguais num ponto comum no neutro aqui. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Ora, se essas cargas forem iguais, a corrente no neutro aqui vai ser 0. Tá? Isso se você tem um sistema trifásico. O que se espera no sistema trifásico é que a corrente no neutro principal seja 0 ou próxima de 0. Vai ser uma corrente pequenininha. Quanto maior for a corrente circulando no neutro, maior vai ser o desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse?
vai ter uma fase que vai estar com a potência maior do que as demais. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 15, 10 e 10. Essas duas são iguais. Essa está com 15. Então, essa carga está desequilibrada. Desequilibrou a carga no sistema trifásico? Desequilibrou. O que é que vai acontecer? Vai ter uma corrente aqui no neutro. Tá? Para essa corrente aqui ser bem pequena, ser zero, eu teria que ter essas cargas exatamente igual. Porque carga igual, carga de mesma potência. Isso, eu estou adiantando, mas isso vocês vão ver mais à frente, em mais detalhes, lá em instalações elétricas industriais. Mas no sistema trifásico, o neutro, ele existe aqui, tá? E ele é importante, tá? E ele é importante, mesmo no sistema trifásico, porque se as cargas forem desequilibradas, o sistema elétrico ele se equilibra colocando o excedente de corrente dessa carga aqui circulando pelo neutro. Tá? Isso faz com que se equilibre e eu mantenha a tensão aplicada nessa carga constante. Se por acaso você tem um sistema e o neutro se rompeu aqui no meio e ocorrer um desequilíbrio de carga, ressaltando, o que é um desequilíbrio de carga? É quando você tem uma carga numa fase com a potência maior ou menor do que as demais cargas. Está desigual? Está desequilibrado. Se tem neutro, surge uma corrente no neutro e as tensões nas cargas permanecem iguaizinhas. Se não tem neutro, num sistema como esse aqui, e ocorre um desequilíbrio na potência, o que é que vai acontecer? Vai ter carga que vai estar submetida a uma diferença potencial maior, carga submetida a uma diferença potencial menor e uma outra muito grande. Então, você pode ter uma queima de carga. É comum, infelizmente, durante a falta de energia elétrica da concessionária, você observar muitas vezes que você tem uma casa que aparentemente está normal, as luzes estão acesas, uma casa, hoje a gente não vê mais porque a lâmpada incandescente não existe mais, mas quando tinha lâmpada incandescente, você viu uma casa que as lâmpadas pareciam que ficavam feitas as velas, e tinha casa que ficava desligada. Por que estava acontecendo aquilo? A casa que aparecia normal, provavelmente estava com sobretensão, estava danificando seus equipamentos. E as outras duas estavam com tensão abaixo do normal. Por que isso aconteceu? Provavelmente, houve um rompimento do neutro em algum trecho. Romper o neutro, você vai ter um desequilíbrio nas tensões. As tensões vão ficar maiores e menores de acordo com as fases e de acordo com o desequilíbrio das cargas. Observação. Dificilmente você vai ter uma carga trifásica, ou seja, uma instalação elétrica trifásica equilibrada. Por quê? Porque, veja, o Alessandro está pedindo para eu dar um exemplo de um circuito trifásico desequilibrado. Eu vou dar um exemplo de um circuito equilibrado e vou complementar com desequilibrado, tá certo, Alessandro? Veja, é comum, dentro de uma instalação, você ter diversos equipamentos. Então, eu vou simplificar. Imagine uma instalação simples de uma casa que tenha um motor trifásico. Esqueça todos os equipamentos. Vamos pensar aqui, vamos usar a mente para pensar em uma casa trifásica que tem um motor trifásico. Ora, o motor trifásico, ele é uma carga equilibrada, porque as bobinas são iguais, ele é todo equilibrado. Tá? Tranquilo. Como é que essa carga vai desequilibrar? Nessa casa que tem esse motor, eu tenho lâmpadas. Tá? Eu vou simplificar em duas cargas, que é para a gente entender legal. Então, a casa, ela recebe energia trifásica. 3 fios saem lá do medidor e vai até a bomba d'água, que é trifásica. Se for ligar só a bomba, o sistema está equilibrado. Por quê? As 3 fases alimentam o motor, que é uma carga equilibrada. Mas nessa mesma casa, eu tenho lâmpadas. Eu tenho lâmpada na sala, lâmpada no quarto, lâmpada na cozinha. Eu citei 3 lugares, tá? Cada uma dessas lâmpadas
poderá estar ligada numa fase diferente, para equilibrar, considerando que as lâmpadas sejam da mesma potência. Mas é normal não acendermos todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Está o motor lá trifásico ligado, carga equilibrada. No momento que eu liguei uma lâmpada, a lâmpada é monofásica, eu vou ter que ligar a lâmpada entre fase e neutro. Nesse exato momento, o sistema ficou desequilibrado. Entendeu o exemplo, Alessandro? Sim, professor, entendi. Eu só queria saber, assim, com relação, professor, dar um exemplo assim. Vamos lá, Alexandre, eu tenho aqui uma carga de 70 amperes, uma de 50 ou de 50. Pronto, eu vou dizer agora aqui quanto é que vai passar pelo neutro. Se é predominar se é 70 amperes, se é 50 amperes, um exemplo dessa forma que eu queria dizer. Tá, perfeito. Você quer saber qual seria a corrente que passaria no neutro. Veja, Alessandro, no exemplo que você citou, você tem uma carga com 50, medindo a corrente, tá? Uma carga que está solicitando 50 amperes numa fase, a outra carga, mesma potência, né? Vai estar pedindo 50 amperes naquela fase. E uma outra carga que está medindo 70 amperes na fase que ela está ligada. São 3 fases diferentes. A grosso modo, tá? A corrente que vai passar no neutro é 20 amperes. Entendeu? Beleza, professor, tranquilo, entendi. Então, 50 numa fase, 50 na outra, 70 na outra. Né? Tá bem redondinho. Qual vai ser a corrente a passar no neutro? Dos 70, 50, 50, 50, zerou, 20 passa pelo neutro. Ok? No caso, o neutro faz com que aquelas cargas se equilibrem novamente, ele vai compensando. Não, as cargas, aquela carga tudo equilibrada. Veja, as cargas, elas vão estar desequilibradas porque as potências são diferentes. Isso é normal. Tá? Agora, o que é que o neutro vai fazer com esse desvio, né? Com esse pegar esses 20 amperes aí e mandar pelo neutro? Ele vai garantir que as tensões entre fase e neutro não se alterem. Vai ter lá 220 ou vai ter lá 127. Ok? Perfeito? Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão pode falar. Foi eu, professor. Eu só queria tirar uma dúvida, assim, se a gente for fazer uma extensão de rede e a gente for fechar ela em anel para fasear, e se cada fase ela tem que dar 0, fase tem que dar 0, né? Não é isso? Se uma das fases deu 8, qual foi o sistema que deu errado aí? Ela deve estar aterrada, não é isso? Veja, a gente está entrando de novo no outro cenário, mas só para... Você está ligando em anel. Significa que uma rede vem de um lado, uma rede vem do outro, e você vai ter um ponto de conexão entre as duas. Tá? As tensões entre elas devem ser 0, porque são as mesmas fases. Então, fase A com fase A, fase B com fase B, fase C com fase C. Ok? Se está havendo uma diferença de tensão entre as fases, podem existir diversas razões. Comprimento da rede, cargas não lineares na rede, como capacitores e indutores. Então, uma série de fatores aí. Isso precisaria ser investigado para saber o que estava acontecendo para que, entre as fases, existisse uma diferença potencial. Então, existem vários cenários, tá? Não é uma resposta simples, precisa ser analisada. Linar, pode falar. Linar? Professor, pronto, essa dúvida. Quer dizer que, como o senhor falou ontem, o sistema nacional ele é todo igual, por isso que não acontece conflito, né? Porque a mesma defasagem que acontece na Chef aqui, as 3 fases, é a mesma defasagem que acontece lá em Itaipu. Isso. Nesse caso, por isso que não acontece esse problema no sistema de ligação em anel, né? Exatamente. Das 3 fases, as defasagens das fases, tem que ser A com A, B com B, C com C, não é isso? C com C. Se inverter, dá problema. Pronto, tudo bem, viu? Obrigado. Nada. Professor? Posso avançar? Diga aí, Tom. Professor, é por isso que no sistema trifásico, a gente geralmente encontra nos projetos elétricos, por exemplo, a própria norma diz que acima de um cabo de 70 milímetros, a bitola do neutro pode ser a metade dele, né? Porque diferente do monofásico, ele não, a mesma corrente que vai passar na fase não vai passar no neutro, né? No sistema trifásico. Então, por isso que diminui um pouco
a bitola do neutro. Isso, é verdade? É verdade. Veja só, Ayrton, como eu já falei para vocês, eu faço projetos, tá? Normalmente eu sigo a norma, tá? Porém, eu normalmente recomendo ao cliente que coloque a bitola do neutro igual do condutor fase, tá? Por questões técnicas, tá? Existem diversos cenários e eu já vi problemas onde, pelo fato do neutro, apesar de normativamente poder ser menor, tá? Eu já vi casos de problemas nas instalações pelo fato da bitola do neutro ser inferior da fase e nós temos problemas, tá? Então, assim, a norma recomenda, mas nos projetos, a não ser que haja um custo muito grande, ou seja, sejam distâncias muito grandes, eu recomendo que a bitola do neutro seja a mesma bitola do fase, porque existem outros cenários, como a presença de harmônicas, que podem gerar problemas no neutro, tá? Então, a NBR 5410, ela traz um capítulo inteiro falando do dimensionamento do neutro em circuitos onde tem cargas que perturbam o funcionamento do sistema, tá? Mas, sim, eu posso colocar um cabo de neutro de menor seção em relação ao fase, apenas no circuito trifásico, porque, em princípio, a corrente que passa, a intensidade de corrente que passa no condutor fase, não vai retornar pelo neutro, tá? Ela vai se equilibrar e vai zerar ali no neutro se as cargas fossem exatamente iguais. Mas, havendo desequilíbrio, vai haver uma circulação de carga no neutro, tá? Carlos Alberto? José Ferreira, você queria falar alguma coisa, eu acho que por 2 vezes eu interrompi você. Mas os colegas aí estavam conversando, eu deixei. Assim, só a questão, para corrigir sobre o fechamento de anel, a questão que a gente está fazendo um fechamento de 138 aqui, entre Salgueiros e Guarani, que é um povoado, né? A gente estava fazendo um desvio para fazer a entrada de subestações, para subestações de placa solar, que tem 2 a 3 hectares cheios de placa solar. Maravilha. A gente fazia uma fase B e fase C, ou fase A e fase B, ela deu a mesma, que deu 0, né? Quando a gente foi fase A fase C, ela deu 8. Aí quando deu 8, eu achei estranho. Eu digo, rapaz, aí eu desci, ó, faseamento aqui deu 8. Nas 2 fases são igual, então elas estão corretas. Agora, essa aqui deve ser a mesma fase. Só que a questão é que ela deu 8. Aí os caras disseram, então a gente vai ter que correr linha para verificar se tem algum galho batendo na rede ou algum pássaro, alguma coisa que está fazendo o aterramento dela aí. Quando a gente chegou um pouco mais na frente, tinha um galho tocando na rede. Aí isso que deu a diferença de potencial, entendeu? Deu o DDP da linha. Foi um galho só. Por isso que eu queria corrigir sobre a questão disso aí, desse fechamento de anel. Aí a gente foi lá, quando foi fazer novamente, deu 0. Entendeu, professor? Só foi essa dúvida mesmo. Perfeito. Agora me tire uma dúvida, José. Essas fases, essa linha que você está levando até essas usinas solares, ela está indo em baixa tensão? Professor, lá não tem não tem baixa tensão ainda não, porque diariamente vai direto para subestações. É um desvio, Qual o nível de tensão, então? Refazendo 138. a pergunta. 138 kV. Certo. 138. Beleza. E vocês verificam essa tensão com que instrumento? Com fasímetro. Com fasímetro. Fasímetro de 138 a 69. Beleza. Obrigado pelas respostas. Valeu, Zé. Não, professor, prezando, estamos nas ordens. Tranquilo. Vamos avançar um pouquinho mais? Que eu já falei para vocês. Esse é o ponto-chave que eu queria mostrar para vocês. Veja, eu fiz um desenho simplificado aqui. Eu espero que fique bem transparente para vocês, para a gente entender. O sistema trifásico, eu foquei em baixa tensão. Eu tenho um neutro, tá? Aí, só lembrando, né? O neutro, a origem dele é o ponto central da estrela aterrado. Ok? O fase, aí eu coloquei fase 1, fase 2, fase 3. A pergunta que surgiu em aula passada foi, professor, por que existe a diferença potencial? Por que eu tenho uma tensão entre duas fases? Eu já expliquei para vocês, né? Porque essas tensões,
elas são geradas em tempos diferentes, defasadas 120 graus. Então, existe uma tensão entre elas. E qual é a tensão? Então, ó, se eu venho para cá, ó, eu tenho aqui uma tensão de linha de 380 volts. Observe que essa é chamada de tensão de linha. Ela é medida, no caso aqui, ó, entre a fase 1 e a fase 2. Ok? Então, vejam. A tensão entre a fase 1 e a fase 2, 380 volts. Professor, e se eu estivesse em São Paulo? A tensão entre a fase 1 e a fase 2 seria quanto? 220 volts. Ok? 220. Vamos aqui mais para frente um pouquinho. Tensão medida entre a fase 2 e a fase 3. O mesmo valor de tensão. 380 volts. Também chamado de tensão de linha. Tensão de linha é a tensão medida entre duas fases. Professor, posso chamar também de tensão entre fase e fase, não? Pode chamar tensão entre fase e fase, sem problema. Tá? Tensão fase-fase ou tensão de linha. Tranquilo. As duas expressões estão corretas. Tá? Agora, por fim, eu estou medindo. Veja que o primeiro voltímetro está medindo a tensão entre a fase 1 e a fase 2. O segundo voltímetro está medindo entre a fase 2 e a fase 3. E o terceiro está medindo entre a fase 1 e a fase 3. A tensão entre qualquer duas fases é 380 volts. Ok? Agora, e se eu medir entre uma fase qualquer e o neutro? Eu vou ter 220 volts. Como é que eu chamo isso? Tensão fase neutro, viu, Alessandro? Ou tensão de fase. Tensão de fase é a tensão medida entre uma fase e o neutro. Se eu pegar do neutro para a fase 2, eu também devo ter o mesmo nível de tensão, 220 volts. E se eu medir entre o neutro e a fase 3, eu também tenho 220 volts. Então, vejam, o sistema trifásico, ele é composto dessa forma aí. Se você pegar, aí eu vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, vocês estão vendo a calculadora aqui? Vejam, o que acontece? Aqui nós temos, ó, eu tenho aqui uma tensão de 380 entre fase e fase, e tenho aqui uma tensão de 220 entre fase e neutro. Se eu fizer a divisão, se eu pegar aqui, ó, 380 e dividir por 220, eu obtenho um valor, tá vendo? 1,72727272. Esse 1,727272, tá? Ele é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3, né? Aproximando aí, tá? Veja. Então, tá dando para ver não a calculadora. Você tá vendo a calculadora, não? Não, professor. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver rapidinho aqui, tá? Um momentinho. Estão vendo agora a calculadora? Eu não. Chegou? Apareceu, professor, a calculadora aí. Pronto. Ó, se eu dividir... Ok. Ó, se eu pegar 380 volts e dividir por 220 volts, eu obtenho esse número aqui, ó, 1,727272, tá? Esse número é muito, muito, muito parecido com a raiz quadrada de 3, que é 1,73. Em termos técnicos, em termos práticos, nós dizemos que existe uma razão, né, que é a divisão entre 380 e 220,
que é uma razão que é exatamente igual à raiz de 3. Então, essa raiz de 3, ela vai aparecer em diversas expressões que representam o sistema trifásico. Vejam que curiosidade também. Eu vou zerar isso aqui e vou fazer o seguinte, eu vou pegar 220 volts e vou dividir por 127. Olha o número que eu tenho. 1,73. Veja que é a mesma razão. Veja que entre um e outro, a razão entre a tensão de linha ou a tensão fase-fase dividido pela tensão fase-neutro, eu obtenho aqui o valor que é o valor da raiz de 3. Então, o que acontece? Nós vamos ver que a razão entre essas tensões, ela vai existir em função de uma raiz de 3, que vai aparecer nas próximas expressões agora. Deixa eu colocar a apresentação para vocês verem. Um momentinho. Vocês estão vendo novamente a tela com as tensões? Sim, professor. Perfeito. Então, ó, aqui você tem tensão de linha, tensão de fase. Se você dividir isso por isso, você encontra a raiz de 3. Se você estiver em São Paulo, você teria aqui 220 e aqui 127. E você encontraria, dividindo tensão de linha por tensão de fase, também raiz de 3. Alguém falou que aqui na Bahia tem um local que tem 440 volts. Se você pegar a tensão fase-fase, é 440 volts. A tensão fase-neutro é 254. Se você dividir 440 por 254, você também encontra a raiz de 3. Valdenor. Foi o que disse, professor, que lá na cidade de Santa Luz, perto de Feira de Santana, é 440. Beleza. Então, vamos lá. Vamos adiantar. Está chegando nossa hora. Então, ó, tensão de linha é a tensão medida em duas fases. E a tensão de fase é a tensão medida entre uma fase qualquer e o neutro. E aqui eu coloquei agora o terra, né? Observe que apareceu aí na tela o neutro aterrado, tá? Só para enfatizar que o neutro, ele é neutro porque ele está ligado à terra. O referencial dele é em relação ao solo, tá? E todas as fases vão ter uma tensão em relação ao neutro e em relação ao solo, em relação ao aterramento. Ok? Vejam, a razão que vai existir entre tensão de linha e tensão de fase é essa aí, ó. Tá? Então, ó, a tensão de linha tá aqui, é igual a tensão de fase vezes raiz de 3. Então, se você pegar 220 volts e multiplicar por raiz de 3, você vai encontrar aproximadamente 380 volts, tá? Se você pegar 127 volts e multiplicar por raiz de 3, você vai encontrar 220 volts. E se você pegar 254 e multiplicar por raiz de 3, você vai encontrar 440 volts. Ok? Todos os sistemas trifásicos, eles seguem sempre essa mesma razão. A razão, ou seja, a divisão entre tensão de linha e tensão de fase, dá sempre igual a raiz de 3. E aí nós temos essa expressão. Ou ainda, nós podemos calcular aqui, ó, tensão de fase é igual a tensão de linha sobre raiz de 3. O mesmo raciocínio. Se eu pego 380 volts e divido pela raiz de 3, que é 1,73, tá? Vamos ter o valor de 220 volts. Se eu pegar 220 e dividir por raiz de 3,
eu vou ter que a tensão vai ser 127 volts. Ou seja, se eu tenho um sistema trifásico sem a tensão de linha, então vamos imaginar, eu vou imaginar aqui o seguinte, no automóvel tem um alternador. O alternador produz o sistema trifásico. Vamos imaginar que a tensão entre duas fases no alternador do carro seja 24 volts. Estou chutando aqui. Tá? É um pouquinho maior do que 12, na verdade. Mas vamos colocar 24. Se eu quiser saber qual é a tensão entre a fase e o centro dele, a estrela, o ponto aterrado, que vai estar ligado na carcaça do carro, tá certo? Eu vou pegar esse 24 e dividir por raiz de 3. Foi um sistema trifásico, eu vou precisar, para saber a tensão de fase, pegar a tensão de linha, tensão medida entre duas fases qualquer, dividir por raiz de 3, acho a tensão de fase. Vocês entenderam isso? Entendido, professor. Maravilha, maravilha. Tá? Então, vejam, essa expressão aqui, ela é muito importante, e observe que está aparecendo aqui, né, já falei para vocês, da nossa raiz de 3. Essa raiz de 3 aqui, ó, ela vai aparecer nas fórmulas de potência, nas fórmulas de corrente. Envolver o sistema trifásico vai ter sempre uma raizinha de 3 para a gente acrescentar no nosso cálculo. Se for monofásico, não tem raiz de 3. Na verdade, não tem raiz quadrada nenhuma. Se sendo trifásico, vai ter a raiz de 3. Ok? Essa é a relação matemática entre as tensões de linha e de fase. Então, o que acontece? Onde você estiver, tá? Se você tem um circuito trifásico, a tensão de linha e a tensão de fase vai ter uma razão de 3. Então, no caso, por exemplo, se você pega uma linha de 13.8, 13.8 não tem neutro, tá? Não tem neutro. Né? A gente viu lá, o primeiro slide que aparece aqui, ele já mostra que o circuito de distribuição em alta tensão não tem neutro. Mas existe uma tensão em relação à Terra. Que tensão é essa? Basta pegar a tensão de linha e dividir por raiz de 3. Então, se você pegar a tensão de linha, que é 13.800 volts, não é isso? 13.800 volts. 13.800 volts. E dividir pela raiz quadrada de 3, 13.800 dividido 13.800 dividido por 1,73. Eu vou ter uma tensão de 7.976 volts. Então, existe sim uma diferença potencial entre a linha e o solo. Qual valor é esse? 13.800 dividido pela raiz de 3. Aí o nosso colega falou que tem uma linha que ele está trabalhando de 139 kV, 136 kV. Qual a tensão existente entre a linha e o terra? 136 kV dividido por raiz de 3. Ou seja, a tensão dividido por raiz de 3, a tensão de linha dividida por raiz de 3, vai dar sempre a tensão medida da fase no terra. Que no caso do 136 kV, daria uma tensão de 78 kV. Dúvidas? Sim. Diga, Rides. É porque eu estava ocupado aqui, aí eu retornei agora. Eu queria que voltasse esse cálculo aí. Se tivesse como. Tá, mas você quer ver exatamente o quê? Eu estava ocupado. Qual é a sua dúvida? Tudo é porque eu estava ocupado aqui dando banho no meu menino, aí eu prestei atenção direito, não. Desculpa. Mas aí complica, né, Rides? Eu não posso voltar tudo, porque aí fica complicado. Não, só esse cálculo aqui. Rides. Oi. Essa aula vai estar no AVA, tu vê ela amanhã com calma, todinha. Beleza. É porque eu não tô conseguindo assistir os vídeos, não, no AVA, não. Não tô mandando pra mim, não.
Beleza. Mas eu vou colocar no AVA. Eu estou anotando o nome das pessoas que estão com dificuldade, tá? Vamos voltar aqui para a aula. Esse raiz quadrada aí é o quê? Esse raiz quadrada de 3 aí, chega o valor de quanto? Aí, veja só, Redes, como você perdeu a explicação, já boa parte dela, fica difícil eu explicar para você o que é o raiz de 3, sem ter que voltar toda a apresentação. Aí fica complicado, porque aí a gente precisa respeitar o grupo que se dedicou a entender o assunto, né, e participar da aula no início até o fim. Eu entendo suas dificuldades, mas eu também não posso retornar à aula para explicar tudo do início, tá? Até porque a gente está em vias de terminar a aula, tá certo? Então, assim, eu vou pedir que você veja posteriormente o vídeo, né, tentar acessar o AVA e ver a apresentação, e aí a gente tira dúvidas amanhã ou nos dias que seguem, tá certo, Rides? Veja. Ora, qual vai ser a vantagem do sistema trifásico? Em princípio, pessoal, o sistema trifásico ele é mais econômico, tá certo? Principalmente para longas distâncias. Por que ele é mais econômico? Porque vocês imaginem que você tem um sistema monofásico. Se você tem um gerador monofásico, para você levar energia da geração até o consumidor, você usa um par de fios, 2 fios. Se essa potência aumenta, você vai precisar colocar um segundo gerador monofásico. Aí vai outro par de fios, já são 4 fios. Se essa potência aumenta ainda mais, você precisa colocar um terceiro gerador. Aí vai mais um par de fios. Então, você precisaria de 6 fios para transmitir essa potência. Então, o que acontece? O sistema trifásico, de forma bem simplista, é como se eu tivesse 3 geradores monofásicos acoplados entre si, e no lugar de eu usar 6 fios para transmitir a potência de 3 geradores monofásicos, eu acoplei eles, transformei num gerador trifásico, e aí, em vez de usar 6 fios, eu só uso 3. Vejam que eu usei metade da fiação para transmitir a mesma potência. Então, essa é a grande vantagem econômica da transmissão em sistema trifásico. José Ferreira, fique à vontade para perguntar. Professor, então por isso que a questão que poucos consumidores ele transforma, ele leva a monofásica, não é isso? Num povoado que é poucas pessoas, então ele pega o sistema monofásico. Quando como é aqui, cidades, que tem vários habitantes na coisa, ele se torna trifásico. Por isso que o sistema trifásico ele se torna fácil. Se fosse monofásico, não atendia toda a questão desses habitantes. Exatamente. Com o sistema trifásico, você consegue transmitir muito mais potência usando uma quantidade menor de fios. Então, o seu exemplo é muito bom. Em pequenos vilarejos, o pessoal vai monofásico, e à medida que ele vai crescendo, normalmente se amplia para o trifásico. Perfeito, José. Outra coisa importante do sistema trifásico é que os componentes do sistema trifásico, como motores de indução e os transformadores, eles têm uma construção relativamente simples. Quando a gente fala simples, é tecnicamente simples, tá certo? Eles são robustos, ou seja, eles não quebram fácil, e ainda por cima ele é econômico. Então, ele é bastante econômico porque você concentra tudo num equipamento só, e o custo dele, se comparado com o equipamento que funcionasse em corrente contínua, seria muito maior, tá? Então, por enquanto, né, eu acho que durante muito tempo ainda, vamos ter o sistema trifásico sendo usado para a distribuição de energia, ok? Perguntas? Professor, minha dúvida é com relação ao transformador trifásico. Certo. Perguntem. Ele sempre terá bobinas no primário e no secundário? No transformador só tem, assim, bobina no secundário ou no primário? O transformador ele tem bobinas no primário e no secundário, tá? A bobina do primário, para o transformador de distribuição, né? Ele vai receber 13.800 volts. E a do secundário, ele vai baixar essa tensão. São bobinas completamente separadas, isoladas, tá? E essas bobinas, elas vão rebaixar a tensão para 220, 380, se for aqui em Pernambuco.
Então, tem bobina assim dos dois lados. Ok, Alessandro? Ok, professor. Mais alguma pergunta? Silêncio, coisa boa. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Alguma Professor, informação a mais? Pode falar, Rides. vê se o senhor fala com a coordenação lá para mandar os vídeos lá gravados, que eu não estou conseguindo, não, que eu vou assistir as aulas através dos vídeos. As aulas gravadas. Ok. Eu não estou conseguindo assistir as aulas gravadas, não. Eu peço ao senhor para me dar uma explicação. O senhor não quer me explicar novamente? O senhor explica os outros alunos. Não quer voltar para me explicar? Eu vou ficar só assistindo as aulas gravadas mesmo. Os outros alunos estavam assistindo a aula. Você saiu da aula para ir cuidar da tarefa de casa. Então, você dá uma olhadinha, porque só mudou a plataforma de como você acessar. É simples, eu vou mandar para você. Rides, eu não tenho preferência por ninguém, Rides. Eu só não posso voltar a aula inteira, porque você, no momento da aula, teve um problema pessoal e precisa resolver. Eu não posso voltar a aula toda porque um aluno saiu, porque aí eu não consigo, aí não consegue fechar o raciocínio. A gente precisa ter um nível de respeito entre quem está presente assistindo a aula, tá certo? Tirando dúvidas, e todas as pessoas que perguntarem, eu vou responder, mas voltar a aula a um ponto onde você disse, não, eu não vi desde o início. Aí eu vou voltar a aula desde o início porque você teve um outro compromisso, aí fica difícil para mim. Eu queria que você entendesse esse cenário. A parte dos cálculos, só a parte do cálculo lá, aquela parte do cálculo da raiz quadrada, só aquela parte ali. Professor? Certo. Ok. Pode falar. Eu também Pode perdi falar. eu também perdi essa parte aí, mas eu não falei porque amanhã eu vejo na aula. Minha esposa chegou aqui falar comigo, aí perdi a atenção. Mas amanhã eu vejo. Ok. Bom, só para a gente voltar aqui rapidinho, tá? Nós temos aqui, né, já voltando aqui, o sistema trifásico, tá? Ele vai ser padronizado onde quer que você esteja. Então, você vai ter tensão de linha, que a gente chamou aqui, ou tensão fase-fase, tá certo? Que é aqui do nível de 380 para Pernambuco, tá? Aí, como a gente já sabe, aqui no Brasil você tem uma salada mista, né? Você tem parte da Bahia com 220, 127, São Paulo, tal. E então, o que acontece? Se a gente tivesse aqui na Bahia, na verdade, na região metropolitana da Bahia, você teria aqui a tensão entre fase 220 volts. E a tensão entre fase e neutro dos 127, tá? E aí o que acontece? Nesse caso, o que é que muda? Em princípio, só o nível de tensão. Mas a relação entre, se você dividir aqui 380 por 220, essa divisão dá exatamente o valor da raiz de 3, tá? Então, a razão entre a tensão de linha e a tensão de fase, em qualquer sistema trifásico, ou seja, em qualquer nível de tensão de um sistema trifásico, vai ser sempre a raiz de 3. E aí é onde aparece essa expressão daqui. A tensão de linha é igual à tensão de fase vezes a raiz de 3. Ou seja, qualquer sistema trifásico que você esteja trabalhando, se você quiser saber qual é a tensão de linha, sabendo a tensão de fase, você multiplica por raiz de 3. Então, no caso nosso, nós temos tensão fase e neutro, tensão monofásica, né? Tensão de fase, 220 volts. Vezes raiz de 3, dá 380 volts. Se você está na Bahia, na região metropolitana da Bahia, 127 vezes a raiz de 3. Se você multiplicar esse número, 127 por raiz de 3, você vai ter o valor de 220 volts. Se você está num local onde a tensão de fase, tensão entre fase e neutro, é 254 volts. Se você multiplicar 254 vezes raiz de 3, você vai ter 440 volts. Tá?
Então, a razão entre qualquer sistema trifásico, qualquer nível de tensão no sistema trifásico, vai ser sempre a raiz de 3. A raiz de 3 vai fazer a ligação entre tensão de linha, tensão de fase, tensão entre fases, e tensão entre fase e neutro, tá? Vai ser sempre raiz de 3 em qualquer sistema trifásico industrial, é o que a gente está trabalhando. Tá? Se alguém inventar um sistema novo aí, é outra história. Mas o sistema trifásico que nós utilizamos, independente de onde você esteja, vai ser sempre essa razão que vai ser a raiz de 3. Ok? Perguntas? Professor, uma pergunta aqui sobre esse Diga, conteúdo. Tipo, tensão de linha é fase com fase, né? E tensão de fase é neutro com fase, com qualquer fase, né? Isso. Perfeito. Era isso que eu estava tendo a dúvida, porque eu estava pensando assim, para a pessoa ter uma tensão de linha, a pessoa vai pegar o neutro e multiplicar por raiz de 3, né? Neutro não. Vai pegar a tensão medida entre fase e neutro e multiplicar por raiz de 3. Aí você acha a tensão de linha. Ok, Elias? Entendi agora. Entendi. Ok. Valdenor, você levantou a mão? Valdenor, você levantou a mão, pode falar. Ok. Vejam, essa relação aqui, tá? Eu vou montar alguns exercícios, tá? Uma pequena lista de exercícios, também para vocês exercitarem, e devo postar amanhã no AVA, tá? E vou lembrar também de colocar aqui nos grupos, tá? Os exercícios, para quem tiver alguma dificuldade no AVA, já irem praticando. E vou colocar também a apresentação nos grupos e no AVA, para vocês poderem ter acesso. Alguma dúvida mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre essa aula? Professor, sobre essa aula não, mas em comparação, em respeito ao que o professor disse, que ia passar uma atividade avaliativa ao final do curso, então eu creio que vai pegar todos os estudos que nós estudamos sobre cálculo, sobre eletricidade, correto? Correto. Todos os estudos que nós teve com os outros professores, sei que o professor não veio explicando, mas aqueles cálculos sobre resistência, sobre os resistores, resistor 1, resistor 2, aqueles cálculos com circuitos mistos, paralelo e com circuitos mistos, paralelo, eu não consegui meio entender, tá entendendo? Certo. Eu consigo compreender, mas quando chega no final, para eu achar uma corrente, isso, empregar a lei de Ohms, essas coisas, eu estou sentindo um pouco de dificuldade. Aí eu não parei ainda no tempo, não vou mentir para o senhor, ainda não parei um tempo para ir lá no AVA para ver se ainda tinha aula gravada da outra professora, ou lá no AVA só tinha aula gravada do professor. Não, tá, são todas as aulas lá. Todas as aulas lá. Então desculpe, então, por eu ter cobrado isso aí. Não, tranquilo. Se desculpe não, tá tranquilo. Veja só, semana que vem é praticamente a nossa última semana de aula juntos, tá? Eu vou montar alguns exercícios, porque o que você perguntou, Elias, é muito, muito, muito importante, tá? Importante por quê? Primeiro porque os assuntos que nós estudamos, né, que vocês estudaram com a professora, com os outros professores, eles não são assuntos que são separados do que a gente está vendo, tá? No dia a dia, a gente junta tudo isso para poder ter os elementos práticos da vida da gente. Então, o que acontece? Eu vou verificar, inclusive com o Jaislan e com os outros professores, que alguns estão aí, quem não está de férias eu consigo falar, verificar se ele já tem alguma avaliação, vou verificar também no sistema de gestão, se já tem alguma nota lançada. Se já tiver alguma nota lançada, eu faço a avaliação em cima dos pontos que eu trabalhei com vocês, tá? Caso não tenha, isso eu verifico daqui para sexta-feira, caso não tenha,
eu consigo verificar com eles, faço um exercício, pego uma aula, né, provavelmente é da segunda ou da quarta, para a gente fazer exercício juntos. Aí eu vou precisar de vocês aí com papel, caneta e calculadora, tá? E eu faço alguns exercícios, um de cada tipo, para vocês, para reavivar suas memórias, e na sexta-feira todo mundo está afiado para avaliação, tá? Minha ideia aqui é contribuir com o crescimento de vocês, tá? Eu não quero prejudicar ninguém, não. Eu quero que todo mundo cresça junto. O Daílson pode falar. Professor. Quem vai falar primeiro? Daílson ou Rides? Rides, pode falar. Esse cálculo, o U e o F, significa o quê? Vezes a raiz quadrada de 3. Tensão de linha. Olha, eu não falei agorinha, veja, tensão de fase. Multiplicado por raiz de 3 igual a tensão de linha. É o que está escrito ali. U é tensão. Tensão de fase e tensão de linha, né? Isso, exatamente, exatamente. O L é tensão de linha, o F é tensão de fase, vezes a raiz de 3. Então, tensão de linha é igual a tensão de fase, vezes a raiz de 3. Ou, a tensão de fase é igual a tensão de linha, dividido por raiz de 3. Entendeu, Rides? Entendi. Beleza. Ô, Daílson, você ia falar alguma coisa? Professor, essa prova que o senhor está falando vai ser sexta-feira da semana que vem? Provavelmente. A gente vai conversando e praticando, tá? Bastante daqui até lá para vocês fazerem uma boa prova e eu aprovar vocês. Tá certo? E vai ter algum exercício? Vai sim, com certeza. Vai sim. Vou colocar exercício para vocês. Tá? E vou fazer alguns com vocês também. Tá certo? Você vai mandar exercício hoje? Hoje não. Hoje não vou mandar, não. Não vou garantir que vou mandar hoje, não, mas amanhã vai estar postado, tá? Perfeito. Senhores, são 9h02, tá? Em princípio, nossa aula se encerra por aqui. Não surgiu mais dúvidas, tá? Mas amanhã, caso tenha dúvidas, podem perguntar e a gente vai solucionando, tirando as dúvidas, tá certo? Eu vou tentar ver se consigo colocar logo o material, essa aula no AVA, tá? Anotei aqui o nome de algumas pessoas para que possam verificar por que vocês não estão conseguindo acessar o AVA, certo? O Daílson? Eu também não estou conseguindo acessar, não sei se é só para mim, ou se é para os alunos, as aulas de matemática aplicada. Eu não estou conseguindo acessar também, não. Só as aulas de matemática aplicada ou minhas aulas? Só as aulas de matemática aplicada. As dos senhores já estão lá, já. Tá, eu vou colocar aqui. O Daílson Gomes de quê? De Santana. Ok. Professor! Pode falar, Reis. Se o senhor conseguir aí enviar esses vídeos aí pelo AVA, as atividades eu vou ficar só assistindo as aulas pessoal.